Olá, pessoal! Vamos começar então agora as aulas de gestão comercial dentro do módulo 2. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre marketing, né, e como essa área é importante para a empresa. Então, alguns temas que vão ser abordados durante as aulas: estratégias de compra e venda, plano de marketing, análises de mercado e autoanálise da empresa, estratégias de marketing, mix de marketing, táticas de marketing e, por último, a gente vai falar um pouquinho sobre marketing digital. Então, essa aula a gente vai começar falando sobre as estratégias de compra, né? Alguns pontos da compra e alguns pontos da venda também. Então, definições de compra. O que seria compras? Hoje em dia a gente sabe que a atividade de compras, ela não é mais uma atividade isolada, né? Ela é parte do processo comercial das empresas, juntamente com o marketing e com as vendas. A compra é tão importante quanto as vendas. É importante saber comprar bem para vender bem. Então, a atividade de compras está relacionada diretamente com o desempenho da empresa. E por mais que seus esforços para vender mais sejam direcionados a marketing e venda, a sustentação dessas atividades depende diretamente da realização de compras de qualidade. Qual que é a função das compras, então? Da área de compras, né? É a atividade organizacional que tem por finalidade suprir as necessidades de materiais ou serviços, de forma a garantir a continuidade do processo sem interrupções indesejadas. Então, garantir ali que você tenha o produto para vender para o seu cliente. Então, comprar bem para vender bem. Essa deve ser uma das principais estratégias das empresas para atingirem bons resultados, né? Porque não adianta você vender bem se você não souber comprar, né, com qualidade ou ter o item ali em estoque, né? Muitas vezes a gente vai em alguma empresa, em alguma loja, em algum comércio e a gente quer comprar aquele item específico e nunca tem, né? Ou de repente você quer ir no exemplo mais simples, né? Se você quer ir numa padaria, por exemplo, e você quer comer algo específico que aquela padaria faz, mas você chega lá e nunca tem aquilo, né? Então você acaba perdendo uma venda ali, né? E acaba muitas vezes perdendo um cliente também por justamente não ter disponível o produto que a pessoa quer. Mesmo que você tenha milhões de outros produtos dentro da empresa, se a pessoa entra para procurar aquele produto especificamente e não tem, você acaba perdendo o seu cliente também. Então, a função da compra é justamente saber comprar bem, né, para poder vender e para ter sempre ali em estoque. Então, o que seria uma compra de qualidade? Compra de qualidade é quando você tem bons produtos, né? Quando você compra bons produtos ou oferece um produto de qualidade, ou serviço de qualidade e o custo baixo, né? Então, uma negociação com preços justos. E, então, uma compra de qualidade. Então, a qualidade do produto ou do serviço, mais o custo dele é igual a uma compra de qualidade. Controle de compras. Então, vou passar alguns cálculos para vocês para controle das compras, né? São os parâmetros de ressuprimento. Determina, então, os cálculos para planejar a aquisição de novos estoques, impedindo excesso e falta de estoque. Então, são alguns cálculos para você prever quando você precisa comprar novamente para que não falte nada no seu estoque. Então, dentro desse cálculo, a gente tem o consumo médio mensal, tempo de reposição, né? Consumo médio mensal, o tanto que você consome, o que você vende durante o mês daquele produto. O tempo de reposição é o tempo que vai demorar para esse produto chegar, né, após a sua compra. O estoque mínimo ou de segurança é o estoque que você tem que manter, né, para que não falte produto na sua empresa. Ponto de ressuprimento é o momento onde você tem que fazer o pedido da reposição. Quantidade a repor, né, a quantidade que você precisa comprar novamente. E o estoque máximo que você pode ter daquele item. Então, o consumo médio mensal é a quantidade de determinado material consumida mensalmente. É calculado a partir então, da saída do material durante o mês, contidos na ficha de controle de estoque. Então, por isso que é importante ter uma ficha de controle do estoque, porque você vai calcular com base no que foi sair, né, no que saiu da sua empresa. É importante você ter esse registro justamente para você saber não só
como estão as suas vendas, né? Como você vende aquele produto, mas para você saber também como, a partir de que momento você tem que comprar novamente. E esse cálculo, então, é com base nos últimos 6 meses. O tempo de reposição é o tempo, então, decorrido entre o período de compra e a entrada do material no estoque. A base de cálculo é um mês. E, exemplo, né? Se o material levar uma semana entre o pedido e a entrega, então o tempo de reposição é igual a 1 de 4, né? Uma semana é de 4, dividida em 4 semanas. Então, esse é o tempo de reposição. Estoque mínimo, então é a quantidade de material mantido em estoque para atender ao consumo médio mínimo, considerando o tempo de reposição. Então, temos que estoque mínimo é igual a quantidade de consumo médio mensal vezes o tempo de reposição. Então, é o estoque que você precisa manter ali, né, para atender o consumo médio. O ponto de ressuprimento, então, é com as saídas no material estoque reduzido, né? Então, é preciso evitar que o estoque chegue ao ponto crítico, impossibilitando o atendimento das demandas no material. E o pedido de compra deve ser feito a tempo para que se garanta um estoque mínimo. Então, o ponto de ressuprimento é igual ao consumo médio mensal vezes o tempo de reposição mais o estoque mínimo. A quantidade a repor é a quantidade diretamente relacionada com o tempo de reposição do material, né? Então, eu tenho ali o tanto que eu preciso ter no meu estoque e a quantidade a repor para sempre manter aquela quantidade no meu estoque. Então, quanto maior o tempo, maior a quantidade a ser comprada. Então, quanto mais tempo você passa sem comprar o item, maior a quantidade que você tem que comprar. Então, a quantidade a repor é igual ao consumo médio mensal vezes o tempo de reposição, mais o estoque mínimo, que vai ser o mesmo cálculo do ponto de ressuprimento. Então, um exemplo, a gente vai fazer um cálculo, então, com caixa de máscaras, né? E o fluxo de saída dessa caixa da máscara é então 2 caixas por semana. Então, toda semana saem 2 caixas do estoque. E daí a gente vai calcular então o consumo médio mensal, o estoque mínimo, o ponto de ressuprimento e a quantidade a repor. E o tempo de reposição é então 7 dias, né? 7 dias e meio. Então, essa é a quantidade de tempo que demora para o meu item novo chegar, né? Para minha caixa nova chegar. Então, no exemplo ali, a gente tem o consumo mensal, então vai ser de 8 caixas por mês, né? Porque são 2 caixas por semana, então 4 semanas no mês, temos 8 caixas por mês. O tempo de reposição, então, é uma semana, um quarto, né? Que a gente já teve ali o tempo de reposição aqui. Então, o estoque mínimo, então, que a gente tem que manter, né, dentro da empresa ali, para que não falte produto. Então, é igual o consumo médio mensal vezes o tempo de reposição. Então, 8 caixas por mês vezes um quarto, que dá 2 caixas. Então, o mínimo que eu tenho que manter em estoque são 2 caixas de máscara. Ponto de ressuprimento, então, é igual ao consumo médio mensal, vezes o tempo de reposição, mais o estoque mínimo. Então, o consumo médio mensal é 8, vezes o tempo de reposição, que é um quarto, mais o estoque mínimo, que a gente tem que manter, que a gente achou aqui, que é 2, vai dar, então, 4. Então, quando tiver 4... caixas no meu estoque, eu tenho que fazer o pedido, então, de mais caixas, né? Então, eu não posso deixar faltar, eu tenho que deixar as 4, quando tiver 4, eu tenho que pedir mais caixas, porque quando chegarem novas caixas, eu vou ter só 2, né, que é o estoque mínimo que eu preciso manter. E a quantidade a repor, então, é igual ao ponto de ressuprimento, que é igual a 4, né? Porque o cálculo ali a gente viu que é o mesmo. Então, nesse caso aqui,
ficou igual o número de quantidade, né, de caixas a repor. Então, espero que tenha dado para entender mais ou menos esses cálculos para você saber qual o estoque mínimo que você precisa manter dentro da sua empresa para que não falte produto na hora do seu cliente comprar. Então, vamos falar um pouquinho sobre o processo de comercialização. Então, existem 3 fases aí no processo de comercialização. Existe a pré-venda, que tem por objetivo a atração de potenciais clientes, né, com orientação a conquistar clientes. Então, é o momento que você vai atrair seus clientes, seus consumidores, né, para compra. A venda em si, que é a negociação direcionada, então, né, com o objetivo, com orientação de servir clientes. E o pós-venda, né, que tem o objetivo de construir um relacionamento com o cliente e reter ele, né, manter ele como cliente, fidelizar o cliente. Então, quais são os conceitos básicos de venda? A venda, ela então entrega do benefício proposto pelo marketing por meio da negociação direta com o cliente. Então, quando você fez o seu plano de marketing, né, que a gente vai fazer passo a passo nas próximas aulas, você definiu ali quais os benefícios que o seu produto oferece, né, para o seu cliente, quais são os benefícios do seu produto ou do seu serviço. Então, o momento da venda é o momento que você entrega esse benefício por meio da negociação com o cliente. Então, o marketing divulgou ali as informações e os recursos. Então, agora na parte da venda, existe então a negociação e a concretização da venda. E por último, então, no resultado, a gente tem um resultado financeiro, né? O pagamento pela venda realizada e o resultado estratégico, né? Que é onde você fideliza o cliente. Então, as vendas são um meio que processa as informações e recursos vindos do marketing com o objetivo de transformá-los em resultados financeiros, lucros estratégicos, participação do mercado. Então, a venda é considerada uma atividade meio ali, né? Porque ela fica entre o marketing e os resultados alcançados pela empresa. Atribuições das vendas, né? A principal tarefa da área de vendas é negociar com o cliente, então, visando realizar vendas de qualidade. Venda de qualidade, então, numa quantidade adequada, com um preço justo. É igual a venda de qualidade também. Então, é você saber negociar ali com o seu cliente a quantidade, o preço, para que efetue a venda e fique bom para os dois lados. Então, quais são os requisitos para realizar vendas de qualidade? Negociação, né? Importantíssimo. Negociação, realizar acordos, né? Estar sempre de acordo com o seu cliente, realizar acordo com ele para que seja bom para os dois lados e contornar objeções, né? É tudo parte ali da negociação. Então, sempre que o seu cliente apresentar objeções, você ter formas de contorná-las, né? De fazer com o seu cliente ter outra visão sobre o produto. O processo de venda, então, envolve 5 etapas, né? Pelo menos 5 etapas. Então, que é o planejamento da venda, a abordagem, a apresentação do produto, a apresentação da solução e o fechamento da venda. Então, a etapa de planejamento é a previsão de possibilidades que serão enfrentadas durante a venda, né? É o objetivo ali de preparação da venda, preparação do vendedor, né? A etapa de abordagem é o primeiro contato direto e efetivo com o cliente. Ela tem o objetivo ali de se aproximar do cliente, de abordá-lo mesmo, né? A apresentação é a exposição do produto e do serviço ao cliente, então é uma demonstração para o cliente do produto ou do serviço. Solução é, então, lidar com as objeções dos clientes, né, visando contorná-las, então, saber responder, né, saber contornar as objeções que o seu cliente tem, né, com o objetivo de se alinhar ali com ele. E o fechamento, então, é finalizar o processo com um aceite de compra do cliente, finalizar a venda e o objetivo de conclusão do processo. Então, o planejamento é importante
para o vendedor, né, para a empresa se preparar para o momento da venda. Então, já planejar antecipadamente como vai conduzir a venda, né, preparar a condução da venda ali. Então, na parte de planejamento, o funcionário, né, o vendedor, a pessoa responsável ali pela área de vendas, ela vai se preparar para a venda, vai planejar, né, de que forma que ela vai apresentar o produto. É importante nessa parte o vendedor, a pessoa que vai fazer a venda, conhecer muito bem o produto, né? Tanto o produto que a sua empresa oferece, quanto o produto que os concorrentes oferecem, para você saber qual é o benefício, qual a sua vantagem perante o concorrente, para comunicar ali na hora da venda. Então, faz o planejamento, né? Imagina como você vai realizar essa venda, visualiza então o cenário, as possibilidades, né? Com o objetivo de se preparar melhor, né? Então já imagina aí o que o seu cliente vai te falar ou o que você falaria no lugar dele, né? Quais seriam os seus questionamentos e a partir disso já elabora as respostas, né, para o seu cliente. Então, o planejamento é previsão de oportunidades e ameaças ali no momento da venda, né, e a elaboração de estratégias que serão utilizadas nas próximas fases do processo de venda. Então, é olhar para fora da empresa e observar aspectos internos e externos, né, do seu produto, dos seus concorrentes, do seu cliente, né. É importante conhecer bem o seu cliente também, o seu público-alvo, para que você consiga saber exatamente qual a necessidade que ele tem e o que você pode fazer para melhor atendê-la. Então, concentre suas ações em dois pilares que influenciam diretamente a realização da venda. Então, tem dois pilares aí, os produtos e os clientes. Então, em relação aos produtos, é importante você saber as características do produto, os benefícios que ele oferece, as vantagens que ele tem em relação, né, aos concorrentes, o que o seu concorrente oferece, quais as vantagens dos seus concorrentes e quais são as desvantagens dos concorrentes também, né? Em relação ao produto, para que você tenha todas essas características, todos esses itens para você convencer o seu cliente da compra. E em relação ao cliente, é importante observar o histórico de compra do seu cliente, né? Onde que ele costuma comprar, o que ele costuma comprar, quais são as necessidades e problemas que ele tem, né? Que você pode resolver, de que forma, quais vão ser as objeções e respostas que o seu cliente vai falar ali, né, no momento da venda. Qual que é a participação do seu cliente, né, na tua empresa ou na empresa, nas outras empresas, de que forma que ele está participando ali, né, as estratégias para crescimento e qual que é a participação, então, dos concorrentes. E, então, passando do planejamento, a próxima etapa da venda é a abordagem. Então, concentre-se na criação de um ambiente harmonioso entre você e o cliente, que passa um ambiente assim agradável para o seu cliente, né? No momento de você abordá-lo, né? Descubra as necessidades e desejos do cliente nessa aproximação inicial. Então, primeiro, né? Seja educado, cordial, cumprimente o seu cliente. Se caso ele te cumprimente, te estenda a mão, você estenda a mão de volta, mas se não, você, né, simplesmente cumprimente, né? Nem todo mundo gosta de ser tratado da mesma forma. Então, descubra ali, converse com o seu cliente, procure abrir um diálogo ali, né, diferente. Não precisa ser só, posso te ajudar, né? Tenta conversar ali de outra forma com o seu cliente, descubra quais são as necessidades e desejos dele, e é importante você ter proatividade, né? Você ir até o seu cliente, nem sempre ele vai vir até você, então você tem que ter essa proatividade de ir até o seu cliente, receptividade, né, de você receber o seu cliente com um sorriso no rosto, com alegria ali, né, com educação, e o reconhecimento, né, de você saber quem é o seu cliente.
Então, sinalize a presença do cliente com as seguintes atitudes. Tenha sempre uma frase para se aproximar do cliente que possa ser dita ao natural, né? Que não pareça nada forçado. Então, tenha sempre uma frase ali em mente. Se ele estender a mão, cumprimente sem receio, caso contrário, apenas se prontifique a atendê-lo. Se ele estiver procurando algo ou alguém, indique-lhe o caminho com gentileza. Dê a atenção que ele merece, né? Todos os clientes, eles gostam de ter essa atenção, né? Mas também não gostam que você fique em cima dele o tempo inteiro. Então, é importante você ter essa você abordá-lo, mas não ficar ali atrapalhando ele também. E ao perceber a aproximação do cliente, procure recebê-lo sempre com um sorriso no rosto, então, e se possível, dê alguns passos em sua direção e cumprimente. O reconhecimento. O reconhecimento é a oportunidade de você conhecer o seu cliente e individualizar esse atendimento, né? Atender conforme a pessoa dele ali, né? Então, é importante saber o nome do seu cliente, né? O nome de uma pessoa é seu cartão de individualidade. A gente gosta de ser tratado pelo nome, né? E quando alguém pergunta o seu nome, você já se sente importante, né? Poxa, a pessoa quer saber meu nome. E quando a pessoa te trata pelo seu nome, você fica um pouquinho mais próximo da pessoa e, e você se sente também importante nessa relação, né? Então, ouça o nome com atenção, use-o imediato e frequentemente. Então, a pessoa te fala o nome dela, você já chama ela pelo nome e continua chamando pelo nome, mas é importante você tentar te chamar pelo nome correto. Se você chamar pelo nome errado, aí você já complicou a sua venda, porque a maioria das pessoas não gosta de ser chamada pelo nome errado, né? Não gosta que confundam o seu nome. Mas essa parte do nome é uma parte importante também, porque você consegue cativar o seu cliente ali, você dá uma importância maior para o seu cliente. Então, identificação das necessidades e problemas do cliente. Então, essa identificação é feita por meio de sondagem, né? Questionamento direto ou indireto dos motivos de suas necessidades ou problemas. Então, quanto mais você souber, mais você será capaz de ajudar o seu cliente a selecionar os produtos que ele precisa. Então, tenha esse tato, saiba fazer as perguntas, né? Desenvolva a habilidade de fazer perguntas e melhore então o relacionamento com o cliente, porque você conversa ali, você consegue conversar com ele melhor. Mas tente fazer as perguntas corretas, né? De uma pergunta errada que você fizer, ele já vai se esquivar ali, né? Ele já vai ficar mais retraído. Então, saiba fazer as perguntas corretas também, de acordo aí com o seu ambiente, né? Com a sua empresa. Então, após a etapa de abordagem, a etapa de apresentação do produto. Então, você vai demonstrar para o seu produto, né? A demonstração tem que ser orientada às necessidades pesquisadas durante a abordagem. Então, você identificou a necessidade do seu cliente, identificou qual que é o problema dele, então demonstre o seu produto de forma a solucionar aquele problema, né? Olha, eu tenho esse produto aqui, né? Ele vai atender a sua necessidade dessa forma, assim, assim, assim. Você já conhece então o que o seu cliente precisa, então agora é o momento de você realizar mesmo, de apresentar o produto e convencer o seu cliente de que aquele produto é o que ele realmente precisa. Então, conduza a apresentação de acordo com as necessidades específicas do cliente, ressaltando os benefícios que seu produto ou serviço pode oferecer. Enquanto demonstra o produto, descreva as características e ressalte os benefícios. Então, as características é tudo que o seu produto possui ali, né? Como o seu produto é. E os benefícios é o que ele vai te trazer de bom para o seu cliente, né? Quais vão ser o que o seu cliente tem a ganhar com aquele produto, são os benefícios que ele traz. Então, é importante conhecer bem o produto ou o serviço que a sua empresa oferece também. Então, entra lá naquela parte de que o vendedor ele precisa saber exatamente todas as características, todos os benefícios do seu produto, né? Então, ele tem que entender muito bem daquilo, porque quanto mais ele entende sobre o produto, mais fácil se torna a venda, né? Que legal quando você chega num lugar para comprar um celular, por exemplo, e hoje em dia a maioria de nós pesquisa bastante antes de comprar o celular, e porque a gente tem bastante acesso à informação, né? Então, basta uma pesquisada ali no Google, na internet, a gente já acha todas as especificações do produto que a gente quer comprar. Mas no momento que você vai na loja,
como são muitas informações, quando você chega e a pessoa fala, não, esse tem a memória assim, assim, tem tais benefícios assim, assim, esse produto é ótimo, esse aqui é melhor, você consegue visualizar, né, o que o produto tem de bom, e quando você vê que a pessoa entende daquilo que ela está vendendo, você se sente mais motivado a comprar, né? É mais fácil você comprar daquela pessoa, porque você vê que ela conhece aquilo ali, né? Especialmente quando é uma área que a gente, como cliente, não conhece tão bem. E quando você vai, então, numa loja para comprar um celular e a pessoa, esse aqui é bom, esse aqui tem tal coisa, mas não sabe explicar detalhadamente, você já não se sente tão motivada a comprar, porque a pessoa também não entende, né, do produto, né, e nem da sua necessidade. Então é legal, olha que legal quando você conhece as necessidades do seu cliente, por exemplo, se eu entrasse para comprar um celular e o vendedor me perguntasse, mas qual característica do celular que é importante para você, né? O que você precisa que o celular tenha? Aí eu posso dizer, eu quero um celular que tenha uma câmera boa para eu tirar fotos, ou eu quero um celular que tenha uma memória boa, porque caiba bastante arquivo, ou o meu trabalho, ou eu gosto de ter bastante arquivos no meu celular, então eu quero um celular com uma memória boa. Aí o vendedor vai me apresentar os produtos que ele tem que vão atender a minha necessidade. Então os produtos que não tem, o celular que não tem memória boa, ele já nem vai me apresentar, porque ele sabe que aquilo ali não vai atender a minha necessidade. O celular que não tem uma câmera boa, ele também não vai me apresentar. Então, ele vai me apresentar opções que tem aquilo que eu preciso que tenha. Então, após finalizar a apresentação do produto, evidencie as condições de compra também, né? Então, preço, condições de pagamento e prazos de entrega. Muitas vezes a pessoa interessa ali pelo produto, mas fica ali receosa por causa justamente das condições de compra. Então, é importante, mesmo que a pessoa não te pergunte as condições de compra, é importante você ressaltar, né? Porque, de repente, você oferece o mesmo produto que o seu concorrente, ou o mesmo serviço, e o seu diferencial está nas condições de pagamento que você oferece ou no seu prazo de entrega. Então é importante você apresentar, você informar o seu cliente dessas condições, mesmo que ele não te pergunte. E a próxima etapa, então, é a etapa de solução. Então, solucionar as objeções apresentadas pelos clientes. Então, o cliente muitas vezes vai apresentar objeções ali, né, no momento da venda, mas tem tal coisa assim que esse produto pode ser que não me atenda, né? Então, são obstáculos para a conclusão da venda. Então, quando o cliente comunica, faz as objeções, né? Significa que ele tenha dúvidas, então, sobre os benefícios do seu produto. Então, por isso é importante você conhecer bem o seu produto para relatar os benefícios que ele possui, a fim de contornar as objeções que o seu cliente tem, né? Então, a melhor forma de contornar as objeções apresentadas é consideradas como sinal de compra, porque seu cliente está inclinado a comprar, mas ele ainda apresenta objeções. Então, você sabe que ele está querendo comprar. Então, considere uma venda feita e comunique, então, os benefícios, né? Contorne ali a objeção do seu cliente. Então, passo a passo para solucionar uma objeção. Primeiro, ouça. Escute atentamente a objeção até que o seu cliente complete seus comentários. Então, deixe o seu cliente falar, né? Escute atentamente o que ele vai falar. Não interrompa para que você entenda exatamente qual é a objeção dele. O que ele tem a dizer neste momento é muito importante. Se você o deixar terminar de expressar suas preocupações, poderá talvez até descobrir que ele só estava resistindo um pouco antes de se decidir pela compra. Então, é importante você ouvir o seu cliente, né? Deixar ele falar, né? Tudo que ele tem para falar, todas as objeções que ele tem para fazer, porque de repente essa objeção ela não existe, né? Ele tá ali só resistindo antes de se decidir. E se de repente você interrompe ele, não deixa ele falar, você acaba perdendo a venda. Então é importante ouvir o seu cliente, deixar ele falar. Isso não só em questão de objeção. Tudo que o seu cliente falar é importante você ouvir, mesmo que você não concorde, deixe o seu cliente falar, né? E o que for importante você tenta contornar ali, então.
O segundo passo é concorde, né? Mesmo que dentro de você não esteja concordando com aquilo que o seu cliente está falando, é importante você concordar com ele, né? Apoie a objeção, né? Propondo que realmente seja necessário avaliar mais detalhadamente a situação. Então, dê a razão para o seu cliente. Mesmo que ele não tenha, ele vai se sentir, poxa, então, né? Então eu tenho razão. Então ele concorda comigo. Ele já fica feliz, né? Então ele ficará encantado em saber que você respeita suas preocupações. E ao concordar, então repita a objeção que ele fez, literalmente, né, inteira, confirmando que você entendeu o que ele disse. Né? Então, esse é o segundo passo. O terceiro passo, então, pergunte, né? O seu cliente apresentou objeção, você escutou, concordou, então agora você pergunta, né? Faça novamente o processo de sondagem. Tente descobrir novamente, né, qual que é a verdadeira objeção, né? Você tem que ser mais incisivo nesse momento, você tem que perguntar mais diretamente. Para que encoraje o cliente a se revelar e dizer exatamente o que ele tem em mente. Então, se você não entendeu, pergunte novamente. Mas qual é realmente a sua dúvida? Qual é realmente o seu problema? Então, pergunte. Ou então tente, né, descobrir novamente, fazer novamente o processo, repetir o processo de sondagem, mas não repetindo as mesmas perguntas. Tenta ali encaixar perguntas diferentes. E, por último, argumente. Então, você ouviu a objeção, identificou ela, concordou. Agora, você argumenta, então, com o seu cliente. Então, reafirma as características e os benefícios do seu produto ou serviço e relaciona com a necessidade do cliente, né? Argumente com ele, devolva ali a sua objeção, contorne. E a última etapa da venda, então, é a etapa de fechamento, onde você conclui a venda, né? Então, esse fechamento deve ser um acordo positivo para que a venda se repita no futuro. Então, ao encerrar uma venda, procure sempre iniciar uma parceria. Então, quando você fechar a venda, não é só aquela venda que está contando, são as próximas vendas. Por isso que o atendimento inteiro é importante, né? A gente tem aquela máxima também, né, que diz que a maioria dos clientes que entrarem na sua loja, eles não vão comprar. Então, de uma média de 7 pessoas que entram na sua loja, apenas uma realmente compra. Mas aquelas 6 que entraram e não compraram nada, elas podem voltar em algum momento, a depender aí de como você as tratou, né? De como você fez o processo de venda. Então, todas as etapas são importantes, não só se você realmente realizar a venda, mas pode ser que o seu cliente ele realmente não ache o produto que ele procura naquele momento dentro da sua empresa, mas numa próxima, se você atendê-lo bem, né, se ele se sentiu confortável ali durante o atendimento, numa próxima vez que ele precisar de algum produto que realmente tenha na sua loja, ele volta ali para comprar de você. Então, por isso que todas as etapas são importantes. Então, ainda no fechamento, existem algumas técnicas para fechar as vendas. Então, a primeira técnica que a gente tem ali é a técnica do único obstáculo. Então, ela é utilizada quando a outra parte concorda com tudo que foi apresentado, menos num ponto, né, que é o ponto que impede a realização da venda. Então, diante dessa situação, você deve fazer as seguintes perguntas. Então, esse é o único motivo pelo qual não vamos fazer o negócio? Não tem mais nada que apresente dúvidas? Então, neste caso, você deve propor a realização da concessão mediante o comprometimento do cliente em fechar a venda com base no atendimento da sua solicitação. Então, se o cliente apresentou um único obstáculo, eu só não vou fechar a venda por conta disso, vamos supor que seja pelo pagamento. Mas eu não vou comprar porque eu não tenho esse dinheiro todo à vista, por exemplo, eu não tenho como te pagar à vista. Mas esse é o único motivo pelo qual você não vai comprar, pelo qual a gente não vai fechar a venda? Não tem mais nada que seja sua dúvida? Não. Bom, então eu posso fazer para você uma condição especial, né? Mas desde que a gente feche a venda, então eu posso estar parcelando para você de tal forma que é o que eu consigo fazer para você.
É a forma como eu consigo te atender melhor. Tá bom assim para você, né? Então, é você fazer esse acordo ali de acordo com aquele obstáculo que o seu cliente apresentou. A segunda técnica é a técnica de suposição. Então, você deve agir como se a outra parte já tivesse tomado a decisão de compra, embora ela ainda não tenha declarado essa decisão. Então, mas você vai supor que ela já vai comprar, que ela vai finalizar a venda. E com base nisso, você se dirige, então, como se ele já estivesse de acordo, indica o procedimento para formalização da venda. Só que esse tipo de fechamento só deve ser utilizado se a outra parte se mostrar receptiva. Então, se ele não está apresentando ali muitos obstáculos, né? Você supõe que ele já fechou a venda e já encaminhar ele para o pagamento, né? Então, olha, né, essas são as formas de pagamento, você pode comparecer ali no setor tal, né, para fazer o pagamento, então já encaminha como se já tivesse fechado, para você. Assim você não dá a oportunidade do seu cliente sair, né? E você não dá dúvidas para ele, você já tem essa segurança, então já finalizou a venda, pode passar em tal lugar. Aí, a partir disso, pode ser que que surja mais alguma coisa, então você vai contornando. A terceira técnica é a técnica de imposição direcionada. Seria, então, você determinar o fechamento do negócio com base em uma condição que possibilite a contrapartida do cliente. É uma técnica arriscada, né? Ela deve ser utilizada somente quando você tiver certeza que o seu cliente está plenamente convencido de que será beneficiado com a compra. Então, um exemplo. Podemos entregar no prazo solicitado, desde que o preço praticado seja o de tabela. Então, você negocia com seu cliente, mas você dá uma contrapartida ali, né? Você dá uma condição que possibilita a contrapartida do cliente. Nenhum dos dois sai perdendo. Então, o seu cliente quer que entrega num prazo que você não entrega, né? De repente ele quer que você entregue uma semana, sendo que o seu prazo de entrega é 2 semanas. Então, mas você dá uma contrapartida ali pro seu cliente, olha, beleza, para fechar a venda, né? Você quer que eu te entregue uma semana, eu vou te entregar em uma semana, mas eu preciso vender pelo preço da tabela. Eu não posso te fazer nenhum desconto, né? Porque eu já tô te dando outra alternativa que a minha empresa não faz. Então, essa é uma técnica de fechamento também. E a quarta técnica de fechamento é a técnica da preferência singular. Então, a técnica mais objetiva de fechamento é a técnica da preferência singular. O conceito é que a outra parte manifesta preferências exclusivas pelo seu produto. Então, você deve concordar com o seu ponto de vista, elogiá-lo e proceder ao fechamento do negócio. Geralmente, essa técnica ocorre quando o cliente está interessado em obter uma dada característica ou qualidade especial de um produto ou serviço, ou ainda em alguma vantagem que seus concorrentes não ofereçam. Então, você já identifica que o seu cliente tem a preferência ali pelo seu produto ou pelo seu serviço, por alguma vantagem que ele possui. Então, você elogia concorda com o ponto de vista da pessoa, elogia e já procede com o fechamento. É objetivo e simples mesmo. A quinta técnica é a técnica das alternativas controladas. Então, utilize essa técnica quando você já souber que a outra parte irá fechar o negócio, mas que ao mesmo tempo ela está em dificuldade para se decidir entre uma ou outra escolha. Então, ela vai fechar o negócio com a sua empresa, mas ela ainda está em dúvida ali entre 2 ou 3 ou mais alternativas de produto ou de serviço. Então, o que você deve fazer é propor concessões como alternativa para o fechamento e perguntar à outra parte qual das 2 ou mais propostas de concessão é a sua preferida. Essa forma de fechamento deve ser utilizada quando você tiver um mínimo de segurança em relação à negociação. Assim, ofereça à outra parte a possibilidade de escolher entre 2 ou mais possibilidades, em lugar de fazer-lhe apenas uma única proposta, correndo o risco de vê-la recusada. Então, você
sabe que o seu cliente vai comprar de você, mas ele está em dúvida ali entre alguns produtos. Então você dá uma alternativa para essa pessoa, em que ela possa levar mais de um ou mais de dois, né? Para que ela não tenha que escolher um só daqueles produtos, porque muitas vezes, se ela quer, né? Ela já está em dúvida, é porque ela quer todos, né? Então você dá algumas alternativas, porque a pessoa que está em dúvida, ela vai se sentir mais, vai ter mais clareza ali para decidir, então, o que ela quer. Então, você dando essas alternativas, fica mais fácil para o seu cliente escolher, né? Então, é a última técnica aí de fechamento. E existem, então, em vendas, 3 diferenciais, né? Que são em relação às atitudes do vendedor. Então, o atendimento, a negociação e o pós-venda, né? Todas são importantes no processo de vendas. Então, você pode utilizar um diferencial no atendimento, um melhor atendimento, né? O melhor atendimento, ele vai gerar um diferencial mercadológico. Você vai se destacar no mercado. Então, no atendimento ali presencial, no atendimento à distância, um bom atendimento, ele vai dar credibilidade para a empresa, né? Então, quando o vendedor ali é sincero com o seu cliente, atende bem, serve mesmo, né? Tem essa ideia de que atender é servir ao cliente, né? Fazer tudo que o cliente precisa que você faça. As negociações justas, elas vão gerar um diferencial competitivo, porque vai dar aquela ideia de flexibilidade da sua empresa, né? Então, o cliente pode entrar ali na tua empresa e negociar com você o teu produto ou serviço, para que ambos achem um meio termo ali, algo que fique bom para os dois. Então, já diferencia também, né, a sua empresa das demais. E o pós-vendas é uma parte muito importante das vendas. Às vezes os empresários não dão tanto valor para as pós-vendas, mas as pós-vendas é que vão trazer um diferencial estratégico para sua empresa, porque vão permitir a fidelização dos seus clientes. Então é importante, depois que você faz a venda, você manter o seu cliente, né? Com base, então, no pós-vendas, ligar, perguntar como que foi, né, o serviço, se foi um serviço, como que foi a realização desse serviço da empresa, né? Se está tudo de acordo, se falta algum detalhe, se precisa de mais alguma coisa, ou ligar apenas, né? Tá tudo bem? No momento de preparar a aula, eu estava vendo alguns vídeos para passar para vocês, e daí tem um vídeo de um corretor onde ele fala a importância do pós-vendas na área dele, né? Então, segundo ele liga para o cliente e dá os parabéns para o cliente. Olha, parabéns, é seu aniversário. E o cliente fala, não, não é meu aniversário. E ele fala, não, é sim. E o cliente, não, não é. E ele fala então para o cliente, não, hoje faz 1 ano que você comprou a sua casa comigo. Então, olha a preocupação dele, né, com o cliente. E quando o seu cliente vê essa preocupação, quando ele vê que você trata ele como um cliente mesmo, como alguém importante para ele fica feliz e ele continua ali adquirindo na sua empresa. E mesmo que ele não adquire, por exemplo, um imóvel, né, é difícil você conseguir um cliente que compre vários imóveis, né? Então, mesmo que o seu cliente não vá comprar outro imóvel com você, ele vai te indicar para outras pessoas, né? Para outros potenciais clientes. E isso também gera aquele marketing boca a boca que é tão importante para as empresas. Então, quais são as regras básicas para o atendimento à distância? Saber ouvir. Então, preste atenção naquilo que o cliente estiver dizendo. Enquanto você estiver interessado apenas em falar, poderá perder a oportunidade de entender o que o cliente quer e pensa sobre produtos e serviços. Dessa forma, você pode perder bons negócios e bons clientes. Então, é importante saber ouvir o seu cliente, seja por telefone, seja por mensagem. Então, você tem que
que deixar o seu cliente, por exemplo, às vezes ali a gente está conversando com alguém ali pelo WhatsApp e a pessoa não deixa você terminar de digitar e já está te respondendo. E isso gera desentendimento, né? Porque muitas vezes ou o seu cliente deixa de ler alguma mensagem que você mandou porque ele está ali digitando enquanto isso. Ou acaba saindo assim, uma pessoa já te mandou uma coisa, não, quando terminou de nem te mandar, você já está respondendo. Então, é importante deixar o seu cliente falar, né? Para você entender exatamente o que ele quer dizer. Evite interpretação. Com mensagem, isso é muito recorrente, né? Então, geralmente interpretamos com base no nosso ponto de vista e não a partir da visão do cliente. Então, procure se colocar no lugar do cliente para entender os seus comentários. Então, neste caso, adote o conceito segundo o qual é melhor perguntar do que interpretar errado. Então, de repente, se a pessoa te mandou alguma coisa e você não conseguiu entender, pergunte, para que você não conduza o atendimento com base em suas interpretações. Utilize linguagem simples, né, de fácil entendimento, sem termos técnicos, né, principalmente na internet, que possam gerar desconfiança por parte do cliente. Então, é importante você conhecer o seu cliente para você saber exatamente qual a linguagem você tem que utilizar com o seu cliente. Busque tratar pelo nome sem exagerar nas formalidades, né, para não assustar o seu cliente também. E evite termos diminutivos ou expressões como apelidos ou gírias para se comunicar com o seu cliente. Lembrando que ele é seu cliente, ele não é seu colega. É importante ter um respeito. Então, também a segunda etapa ali que gera um diferencial é a negociação, né? Então, a negociação é a capacidade de solucionar objeções dos clientes, e aqui é válido o entendimento, então, de que num relacionamento comercial existem momentos em que se realizam concessões aos clientes e outros em que se cobra por concessões do cliente. Então, às vezes você vai precisar fazer concessões, mas às vezes você vai precisar que o seu cliente faça concessões também. Então, é importante você saber negociar essas concessões. Então, negociar com inteligência é realizar acordos que atendem aos interesses da empresa e dos clientes ao longo do tempo. E quais são os pilares da negociação, então? Então, temos 3 pilares na negociação: o tempo, o capital e a informação. O tempo, né? Quanto mais tempo o seu cliente tiver para decidir a compra, maior vai ser o poder de barganha que ele vai ter. Então, nesse caso, suas concessões serão baseadas no tempo que dispõe para realizar suas metas. Então, olhe para o seu tempo. Se o seu cliente tiver muito tempo para decidir, ele vai adquirir maior poder de negociar com você, né? E você tem que administrar esse tempo para negociar com o seu cliente. Capital. A quantidade disponível de dinheiro pelo seu cliente definirá o seu poder de barganha. Então, se tiver pouca disponibilidade, as objeções serão maiores e provavelmente suas concessões serão antecipadas. Enquanto com muita disponibilidade, as alternativas serão maiores, porém as concessões poderão ser realizadas mais tarde. Então, quando o seu cliente tem dinheiro para negociar, ele tem mais alternativas. Então, essas concessões vão ser realizadas mais tarde, né? Então, no momento do fechamento mesmo da venda. E se o seu cliente tem pouca disponibilidade de dinheiro, então ele vai ter mais objeções, né? Porque ele vai basear ali no poder de compra dele, e as concessões serão já antecipadas ali, né? Já antes de pensar em fechar a venda, você já vai ter que fazer concessões para ele. E informação. Então, dependendo do nível de conhecimento do seu cliente, você terá que conduzir a negociação de forma diferente, né? Conhecendo muito o seu cliente, provavelmente se utilizará dessa oportunidade para ele solicitar mais concessões do que aquele que conhece pouco sobre o produto ou serviço. Então, aquilo que a gente comentou quando eu falei do celular ali, né? Então, a gente, no meu caso, quando vai comprar, eu não entendo tanto, eu não tenho entendimento técnico daquilo. Então, eu vou lá para que o vendedor me convença de qual é o melhor. Então, eu falo minha necessidade e o vendedor vai me atender conforme a minha necessidade. Agora, se eu já conheço do produto e eu vou lá, então, não me adianta o vendedor me explicar de outra forma, porque eu conheço, eu sei como que aquilo ali funciona. Então, ele tem que
tentar negociar de outra forma. Ele tem que identificar, né, o meu nível de conhecimento e conduzir a negociação de outra forma, então, e provavelmente eu vou solicitar mais concessões porque eu sei da qualidade exatamente de como funciona aquele produto ou serviço. Então, algumas dicas para o momento da negociação. Então, em dificuldades para solucionar objeções, procure identificar uma nova visão sobre como resolver aquele problema. Então, se necessário, faça uma pequena pausa para refletir a respeito. Então, quando você estiver atendendo e estiver com dificuldade para solucionar as objeções, procure identificar uma nova visão. Pode ser sua nova visão sobre aquele problema, né? Então, dá uma pausa ali, pensa melhor no que você vai falar, né? E tenta dar uma solução. Ou então você pode procurar outra pessoa ali dentro que consiga pensar em outra solução também. Então, às vezes, se você não tem algo para contornar a objeção, você precisa pedir ajuda, porque esse momento é importante. Na negociação. Então, não vá perder a venda só porque você não consegue, naquele momento, encontrar uma solução para o problema. E, de repente, você, comunicando com outra pessoa, você consegue solucionar o problema do seu cliente, consegue fechar a venda e, numa próxima oportunidade, você já sabe como resolver aquele problema. Então, a segunda dica, crie empatia. Empatia é super importante. Se coloque no lugar do seu cliente para conduzir a negociação. Como você acha que o seu cliente gostaria que você conduzisse aquele momento? Como você acha que, como cliente, qual seria a melhor solução para aquele problema? Concentre-se nos seus interesses e nos do cliente, não envolva o lado pessoal na condução da negociação. Então, o interesse da venda, da empresa e o interesse do cliente. Trabalhe para descobrir com criatividade soluções que proporcionam benefícios mútuos. Então, é importante você ter criatividade ali na hora de apresentar as soluções para o seu cliente, que proporciona então benefício tanto para o cliente como para a empresa, como para você. Utilize critérios objetivos para definir o que é justo para o cliente, né? Então tenha em mente os critérios objetivos, critérios mais assertivos ali para definir o que é justo para o seu cliente. E 6, tenha sempre um plano B. Caso os seus argumentos não sejam validados para o cliente, tenha sempre um plano B ali tanto para argumentar com ele, para falar com ele, quanto para buscar uma alternativa, para buscar uma ajuda. Tenha um plano B. E nisso aqui entra a questão do planejamento da venda, né? Então, você já tem que pensar no que você vai falar para o seu cliente e pensar, caso tudo aquilo ali que você falou não deu certo, é importante no momento do planejamento você já criar uma segunda estratégia ali para conduzir a negociação. E o pós-venda, então, como eu falei, o pós-venda ele é muito importante para a empresa porque ele é o responsável ali pela fidelização dos clientes. Vai trazer então um diferencial estratégico para sua empresa. Então, o ciclo para a fidelização. Encare a venda adicional, né, como um serviço a mais que você presta ao cliente. Afinal, você pesquisou as necessidades dele e se capacitou para sugerir outros produtos. Seu papel, então, deve ser encontrar e sugerir outros produtos que possam agregar à venda original. E isso só é possível se a sondagem e a pesquisa tiverem sido bem conduzidas. Então, no momento da venda ali, é importante você oferecer serviços a mais. Então, você identificou qual que é a necessidade do seu cliente, qual que é o problema que ele precisa solucionar. Você pode ter mais de um produto que soluciona a venda dele. Então, você vai apresentar o melhor produto ali para o seu cliente e vai tentar agregar outros produtos a essa venda, né? Então, seja naquele momento da venda, seja no futuro. Olha, você comprou essa máquina de cortar grama aqui, né? E a gente vende aqui também o refil ali para lâmina, né? Da máquina. A gente vende todas as peças aqui da máquina, né? Então você vai precisar levar um refil desse, né? Para você estar cortando. Eu esqueci o nome do material ali, mas
é importante você oferecer o produto ali que a pessoa precisa levar. Ou então, quando ela precisar, ela volte ali na sua loja para buscar. Então, é importante você oferecer para o cliente todos os produtos relacionados àquele produto que ele levou. Então, dessa forma, não perca a oportunidade de oferecer mais alternativas de compra ao cliente, lembrando-se de que ele pode precisar de ajuda para não se esquecer de todos os itens que precisa comprar. Então, tenha ali em mente o produto que você está vendendo, quais outros produtos que agregam aquele produto, né? E o que seu cliente vai precisar. Pode ser que seu cliente não esteja lembrando de algum detalhe que ele precisa. Então, crie o hábito de oferecer sempre, planejando as opções que você tem a oferecer a cada produto que o cliente solicitar. Tenha isso em mente na hora de planejar a sua venda, né? Olhe para os produtos que a sua empresa oferece e se de repente você precisa, o seu cliente levou um produto, por exemplo, vamos entrar no exemplo de loja de tinta. O seu cliente está levando uma tinta para pintar as paredes da casa dele. Então, olha, para essa tinta, você precisa utilizar esse rolo ou esse pincel. Eu tenho essas opções, né? Então você oferece ali, olha, você vai precisar de um recipiente para colocar essa tinta e passar o rolo. Então, né, custa tanto. Então, quando você realiza a venda adicional, então, passe para a fase seguinte da fidelização, que é o acompanhamento do cliente, né? Essa etapa é composta por duas tarefas relacionadas que promovem o relacionamento futuro com o cliente. Então, quais são? Após finalizar a venda, você vai ter então algumas análises para fazer, né, em relação à forma como você está conduzindo a sua venda, a forma como o seu funcionário está conduzindo a venda. Então, primeiro você faz uma análise interna para identificar se foi satisfatória a forma como foi conduzida a venda com o seu cliente, né? Analisa ali dentro da sua empresa como foi a venda, se foi satisfatória a forma de condução da venda. Aí você avalia a venda em si, né? Se o resultado financeiro foi legal, a quantidade vendida e o nível de relação conseguido com o cliente. Se conseguiu fidelizar o cliente, se conseguiu fazer o cliente estar satisfeito ali com os produtos. E então, você consulta o nível de satisfação do cliente com o produto e com o atendimento e a negociação. É importante você também consultar a satisfação do seu cliente para você melhorar nas próximas. Então, você propõe outros produtos e disponibiliza serviços adicionais. E dessa forma você estará então viabilizando a venda de mais produtos ao mesmo cliente e também reforçando o seu interesse em continuar vendendo para ele, para que seu pós-venda seja aí uma atividade bem-sucedida. Algumas dicas para realizar esse contato com os clientes. Então, agende, estabeleça um prazo para fazer um contato com o cliente de acordo com o tipo de produto que você vende. Então, de repente, se você vende um produto que ele vai precisar ali novamente dali um mês, ligue, né? Agende um prazo, né? Entre em contato com ele dentro desse prazo para ver se ele está precisando novamente do seu produto. Pesquise, questione o cliente com relação ao atendimento de suas necessidades, se o produto está funcionando adequadamente e se ele está satisfeito. Isso é legal, né? Você está sempre perguntando para o seu cliente se realmente está funcionando adequadamente o produto, se ele está satisfeito com o produto que ele adquiriu, né? Ele vai ver que você tem essa preocupação, né, com ele. Comprometa-se. Coloque-se à disposição do cliente e resolva com rapidez os problemas decorrentes de seus produtos ou serviços. Então, sempre que houver algum problema, resolva, né, com rapidez esses problemas, né? Não deixe o seu cliente ficar esperando, porque o tempo que ele espera é o tempo que ele está ali falando mal da sua empresa, é o tempo que ele está insatisfeito, né? Vai aumentando o grau de insatisfação dele com a sua empresa. E para a aula de hoje é isso. Para finalizar a aula, então, estarei passando alguns vídeos para vocês. O primeiro vídeo é sobre os 7 passos da venda. Eu passei aqui durante a aula para vocês 5 passos. Nesse vídeo, ele desdobra um passo
em mais 2 passos, né. Então o passo que seria ali a solução, ele faz a etapa da, negociação e da objeção que estão dentro do mesmo passo. Então, é apenas um adicional aí para vocês terem conhecimento e que eu achei legal trazer aqui para vocês também. Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo da Universidade Andarilho. Vamos conversar sobre os 7 passos da venda? Você deve estar se perguntando, como assim passos da venda? O Grupo Friedman, criado por Harry J. Friedman, separou o processo de vendas em 7 passos para estruturar melhor o funcionamento das negociações. Assim, podemos estudar as melhores estratégias para oferecer um atendimento diferenciado e garantir que nossos clientes sempre voltem a comprar conosco. São 7 passos, e agora vamos conhecer cada um deles. Passo número 1. Preparação. A preparação é o momento de conhecer o produto e as técnicas de como vender melhor. É hora de conhecer o seu setor, ajeitar as coisas, coletar informações sobre os serviços oferecidos e preparar sua abordagem, garantindo assim tranquilidade e confiança na hora da venda. Passo número 2. Abordagem. A abordagem é o portal de entrada da venda. Quando um cliente entra no estabelecimento ou recebe o vendedor, ele não pode ficar esperando. A primeira etapa da conversa é muito importante, portanto, dê preferência a perguntas abertas e interesse genuíno. Cuide para não atrapalhar o cliente em outras atividades, mas mantenha a atenção dele em você. Nunca se esqueça, sorria sempre. Nós não temos uma segunda chance para causar uma primeira boa impressão. Passo número 3. Sondagem. A sondagem é muito importante para a negociação. É neste momento que você vai descobrir o que o cliente procura, o que sabe, qual a sua motivação, o que vai fazer com o seu produto e o que tem de similar. Descobrir o máximo de informações sobre o que se passa na cabeça do cliente é de grande ajuda para todo o processo de venda. Portanto, invista na sondagem. Passo número 4. Demonstração. Talvez o passo mais importante da venda. É o momento de mostrar as vantagens daquilo que você tem a oferecer. Apresente características e informações, mostre conhecimento, aponte as diferenças e, acima de tudo, encante o seu cliente. Passo número 5. Objeção. A objeção é o passo crucial para fechar a venda, o mais difícil de lidar. É o momento em que o cliente vai reclamar dos preços ou deixar de comprar naquele momento por outra razão. Você tem que ser firme na hora de argumentar. Existem várias formas de enfrentar objeções, e uma delas é falar sobre os comentários de outros clientes, críticas positivas e afins. Faça o possível para que o cliente deixe de lado o preço do seu produto para dar importância ao seu valor. Passo número 6. Negociação. Na negociação, depois de enfrentar objeções e argumentar, mostre ao seu cliente como é feito o pagamento por aquele produto ou serviço. Vai pagar no cartão? O pagamento à vista tem algum desconto? Como são calculadas as parcelas mensais? O cliente não pode ter nenhuma dúvida, tem que sair de lá realmente feliz com o que adquiriu, sem problema algum na etapa de pagamento. Passo número 7. Fechamento. Parabéns! Você concluiu sua venda, mas o fechamento ainda é um passo importantíssimo para as negociações. Afinal, quando você faz um bom fechamento, garante que o cliente sempre volte. Agora, ele é um cliente especial. Um cliente feliz e fidelizado pode trazer outros clientes por indicação ao elogiar seu produto ou seu atendimento. Isso faz com que suas vendas aumentem cada vez mais. Esses são os 7 passos da venda. Espero que tenham gostado do vídeo. Até a próxima! O segundo vídeo que estarei passando para vocês é um vídeo sobre o pós-venda, então. Então, ele traz algumas características do pós-venda e alguns tipos de pós-vendas que você pode realizar. Então, achei interessante trazer aqui para vocês terem conhecimento de como fazer isso na prática, né? De como você pode estar realizando o seu pós-venda, porque ele é realmente muito importante para você continuar vendendo para o seu cliente, para vender mais. Então, esse vídeo vai mostrar para vocês, vai dar um pouquinho mais de clareza para vocês em relação ao pós-venda. Pós-venda, o que é e como fazer para conquistar muitos clientes. E aí, empresários e futuros empresários, o pós-venda, como o próprio nome já diz, é o que acontece depois de ser realizada a venda. Muitas empresas pensam que depois de vender, a missão já está cumprida, mas não é assim que deve ser.
O pós-venda é algo muito importante em toda empresa e, infelizmente, muitas pessoas ainda ignoram. O pós-venda é, na verdade, mais uma oportunidade de vender mais, porém, não devemos focar somente nisso. O principal motivo para fazer o pós-venda é gerar relacionamento com os clientes e se mostrar presente na vida deles. Mas por que fazer o pós-venda é tão importante? É no pós-venda que seu cliente lembrará de sua empresa. Durante o pós-venda, os clientes se sentem especiais por saberem que foram lembrados. Muitas pessoas, depois que compram e saem da loja, nem lembram mais o nome da loja. Então, fazer o pós-venda ajuda a sua empresa a ficar gravada na mente dos clientes, fazendo com que eles retornem posteriormente. Além disso, tendo esse relacionamento a mais com o cliente, suas chances de oferecer outro produto aumentam e, consequentemente, podem surgir outras vendas. Quantos pós-vendas deve fazer para conquistar o cliente? Não existe regra, mas o mínimo é fazer pelo menos um pós-venda. Quanto mais você fizer, maiores são as chances de fidelizar o cliente. Afinal, quanto mais relacionamento gerar, melhor. Você pode até fazer um planejamento de quando fazer os pós-vendas. Por exemplo, faz um pós-venda um dia após o cliente ter comprado, outro na próxima semana para ver se o cliente está satisfeito, outro no próximo mês oferecendo alguma novidade, etc. O mais importante é, nunca deixe o cliente esquecer de sua empresa. Aí você pode estar se perguntando, mas quando fazer o pós-venda? Bom, há várias formas de fazer o pós-venda. Veja agora algumas formas de pós-vendas que realmente ajudam a fidelizar os clientes. O primeiro tipo de pós-venda é o pós-venda de agradecimento. Quando o cliente efetuar a compra, aguarde algumas horas ou espere até o próximo dia e mande uma mensagem ou faça uma ligação agradecendo pela preferência. Ele vai se sentir especial por saber que você lembrou dele, mesmo depois que ele já fechou a venda. O cliente gosta de se sentir notado. Outro tipo de pós-venda é o pós-venda para saber se o produto ou serviço atendeu às expectativas. Com esse tipo de pós-venda, o cliente perceberá que sua empresa não está ali só para vender, que só pensa no lucro dela e pronto. O cliente vai perceber que a empresa se importa com ele e que ele tem a chance de dizer o que realmente achou do produto ou serviço. Tem também o pós-venda para assistência. Se sua empresa vende eletrônicos, mentoria, algum curso ou trabalha consertando alguma coisa, é sempre bom fazer o pós-venda perguntando se a pessoa está conseguindo usar aquilo, se a pessoa está com dificuldade em alguma parte do curso, por exemplo, se a pessoa está sabendo configurar algo do equipamento que ela adquiriu com você, porque assim a pessoa se sente mais segura para voltar a fazer negócios com você. Esse tipo de pós-venda é chamado também de suporte. Agora vamos falar sobre o pós-venda para informar que chegou mais produtos similares. Depois que a venda foi convertida, o primeiro tipo de pós-venda que deve ser feito é o pós-venda de agradecimento. E logo em seguida pode ser qualquer um, dependendo do caso. Nesse caso, depois que você já tiver feito o agradecimento, você pode oferecer produtos similares que chegaram em sua empresa. Por exemplo, se a pessoa comprou um notebook, algum tempinho depois, você pode mostrar as capas de notebook que chegaram, os mouses, algum pendrive. É sempre bom ficar de olho nos produtos que a pessoa se interessou na hora da venda. Mesmo que ela não comprou, mas se mostrou interesse, você deve anotar. Com certeza chegará uma nova oportunidade para você convencê-la de levar aquilo. Além disso, os clientes amam quando percebem que os vendedores o conhecem, que sabem do que eles gostam ou não. Assim, o vendedor e o cliente terão uma afinidade maior, o que pode gerar muito mais vendas. Outro tipo de pós-venda é o pós-venda para mandar uma mensagem carinhosa. Se você acompanha seus clientes nas redes sociais ou de alguma forma sabe que algo bom aconteceu na vida dele, é bom você se mostrar presente nesse momento, mas não para tentar fazer alguma venda. Nesse momento, a atenção deve ser somente com o que está acontecendo na vida do cliente. Por exemplo, se seu cliente foi aprovado em uma universidade, parabenize-o. Se seu cliente teve um filho, dê os parabéns. Se seu cliente abriu um negócio próprio, incentive-o. Esse pós-venda mostra muita empatia e mostra que sua empresa é bastante humanizada. Existe também o pós-venda para oferecer algum desconto. Esse tipo de pós-venda é ótimo para aqueles clientes inativos, ou seja, para clientes que nunca mais compraram nada com você. Com desconto, a possibilidade deles retornarem sua empresa é bem maior, porque assim eles terão um incentivo bem legal para ir lá. Então, quando você notar que já faz um tempo que um certo cliente não aparece em sua loja, use esse tipo de pós-venda. Na maioria das vezes funciona. Você pode até já tomar a atitude de mandar a porcentagem de desconto e já ir mandando as fotos dos produtos que ele pode gostar. Esse tipo de pós-venda que vou falar agora é um dos melhores pós-vendas que existem. É o pós-venda de datas comemorativas, porque em datas comemorativas, geralmente as pessoas ficam mais sensíveis, mais amigáveis, mais alegres. Então nessa hora, elas receberão sua ligação ou sua mensagem com muito mais carinho.
Então deseje a elas um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo, um Feliz Dia das Mães ou dos Pais. Em datas comemorativas, sua empresa precisa estar presente por 2 motivos. O primeiro motivo é o que mencionamos acima. As pessoas estão mais emocionais e valorizarão cada mensagem que receber. E o segundo motivo é influenciado pelo primeiro. Como as pessoas estão mais sentimentais, fica mais fácil de converter vendas, porque nesse momento elas podem estar agindo com a emoção e não com a razão. Além disso, em datas comemorativas é muito comum a troca de presentes, então faça seu cliente lembrar que sua empresa existe e pensar nela na hora de comprar algo. E por último, mas não menos importante, vou falar sobre o pós-venda de pesquisa de satisfação. Esse tipo de pós-venda tem o objetivo de saber como melhorar sua empresa. Se você pergunta a seu cliente o que ele achou dos seus serviços ou produtos e o que achou do seu atendimento, ele se sente mais à vontade para ser sincero e responder. Alguns clientes ficam sem jeito de dizer para a empresa que não gostou de tal coisa e simplesmente deixam de frequentar o lugar. Se sua empresa fizer pesquisa de satisfação, ela irá saber em que pode melhorar e até conseguir convencer aquele cliente insatisfeito a voltar lá. A pesquisa de satisfação é um ótimo tipo de pós-venda, porque muitas vezes as pessoas querem elogiar ou reclamar de algo e não sabem a quem recorrer. Ou seja, se mostre presente em tudo e deixe as pessoas sabendo que podem falar com você sobre qualquer assunto relacionado à empresa. Para fazer esses pós-vendas, é necessário ter alguns dados dos clientes cadastrados, como o número de celular, data de nascimento, endereço, enfim. Você precisa obter o máximo de informações de cada cliente. Isso vai ajudar muito na hora de manter um relacionamento. A maioria das lojas grandes tem um programa próprio para isso. Sempre em aniversários ou algo assim, eles mandam alguma mensagem personalizada para os clientes. Se sua empresa ainda for pequena e não tiver condições de pagar por um programa de fidelização, você mesmo pode fazer isso diariamente para não acumular. Sempre mude a abordagem. Se todo ano em aniversários, por exemplo, seu cliente receber a mesma mensagem, ele vai saber que é algo muito automático e não algo realmente pensado para ele. O mesmo serve na hora de agradecer e nos outros tipos de pós-vendas. Você sempre precisa mudar a abordagem. Espero que tenha gostado do vídeo e que, se você ainda não faz, comece a fazer pós-venda em sua empresa. Inscreva-se no canal, que sempre traremos vídeos para te ajudar a começar e a crescer sua empresa. Te espero no próximo vídeo. O último vídeo, então, é um vídeo bem rapidinho que mostra um exemplo de um pós-venda na prática, né, de uma empresa que faz esse pós-venda. E olha que interessante, eles fornecem ali, né, vendem as mudas de plantas e fornecem um atendimento especializado ali, né, que vai até o cliente e soluciona ali os problemas que o cliente tem no pós-venda, né? Então, olha que bacana aí um exemplo para vocês terem uma noção de como é feito um pós-venda nessa área. Depois da entrega, vocês fazem algum acompanhamento técnico? Então, Simone, a partir do dia que as mudas saem da empresa, a gente consegue monitorar exatamente em que fase que ela está lá no campo, né? E aí a equipe de assistência técnica, né, que tem engenheiro agrônomos, técnicos agrícolas, aí eles vão ao campo sugerir essas adubações para o cliente, sugerir qual o procedimento que ele deveria ter, se está no momento já de fazer uma desbrota na planta ou não, se tem que tirar o primeiro fruto ou não. Então, hoje nós temos aqui na região quase 200 hectares de estufas. Então, a gente acredita que é por força desse trabalho, dessa assessoria técnica. Então, o que a gente percebe conversando com clientes que não tem isso, né, em outras regiões, é que isso é fundamental para que ele tenha sucesso.